Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Mas hoje eu vou meditar um texto, né, cujo título é Bebeu água? Não, tá com sede. Tô, para falar a respeito, a gente sabe que o Espírito Santo, né, um simbolismo dele é a água viva, né, da qual se bebermos não teremos mais sede. É um texto muito conhecido. Também essa característica, essa nuance do Espírito Santo, essa importância de tê-lo em sua vida, porém muito pouco experienciado, né? A razão por que não é experienciado com a frequência com que deveria ser, porque é de fundamental importância na vida de qualquer cristão, a experiência com o Espírito Santo. Não sei, né? Às vezes porque não é buscado, às vezes porque se busca de forma talvez equivocada, né? Ou seja, como se tivesse um mapa a seguir, num tesouro, e chegasse lá e não encontrasse nada, né? Então hoje eu vou meditar a respeito disso. É um texto de fundamental importância e principalmente a busca, a inclusão desse texto no coração, na vida, né? E não somente sabê-lo é o suficiente, mas introduzi-lo na vida, né? Para que realmente flua água viva, né? Antes eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom. Que Pai bom Tu és, que Pai presente Tu és, que cuida em tudo dos Teus filhos, Senhor. Sim, nos mínimos detalhes, Pai. Tu, assim como um pai terreno aqui de uma criança de 2 anos, é para o seu filho, ou deve ser para o seu filho, cuidando de todos os detalhes, provendo em tudo, todos os cuidados de saúde, de alimentação, de proteção do teto, contra frio, contra os perigos. Assim Tu és por nós também, Senhor, e Tu és perfeito, ó Deus, nos mínimos detalhes. Tu não nos dá demais para que nós nos percamos, e nem de menos para que vivemos sofrendo. Tu dá na medida exata para os seus filhos. Que glória é, é, é Tu em nossas vidas, Senhor. Sim, pois Tu equilibradamente nos dá a vida para que vivamos dia a dia contentes, felizes, voando como os pássaros. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado. Pai, venha falar conosco, ó Deus. Venha falar aquilo que é da Tua vontade, aquilo que Tu quer que nós saibamos, que eu aqui me diminua, e que Tu venhas falar o que é da Tua vontade aqui, eu não fale o que é da minha vontade, e prevaleça a Tua vontade. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Sabemos que sim, todo mover vem do Teu Santo Espírito, ó Deus. Todo acontecer, toda conversão, todo o rio de água viva vem através do Teu Santo Espírito, ó Deus. Assim derrama Teu Santo Espírito sobre nós e manifesta o que é da Tua vontade, manifesta a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder, o Teu amor em nós e através de nós, Senhor, e sobre nós, Deus. É o que clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus. Glórias a Ti, Pai. Amém. Vou ler o texto, então. A imagem aqui. Esse texto é João capítulo 4, né? No versículo 1 ao 42. Olha, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos,
Enfim, isso é informação muito importante. Se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Vejam que cenário é esse. Ah, os fariseus, olha, ele já começou a fazer barulho lá. Apesar que o barulho não vinha dele, né? Quando se fala, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Ou seja, as pessoas murmuravam, falavam, olha, Jesus está lá, ele está fazendo tanta coisa, tanto milagre, tanta coisa. Já acendeu a luz nos fariseus, assim, ó, não vamos deixar não, vamos abafar ele, vamos dar rasteira nele, senão ele vai tomar conta aqui, né? O que ele fez então? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Sempre fugindo, gente, sempre fugindo dos fariseus. Inclusive, Jesus fugia do quê? Da exaltação, de ser exaltado. Quando queriam colocar ele para ser algum líder, alguém de, enfim, de destaque naquela região, ele pegava e sumia, ele vazava. Porque assim como o apóstolo Paulo sabe muito bem, Jesus era exímio nisso. Uma vez que ele se exaltava, ele deixava de ser humilde, né? Ou seja, se ele era exaltado, claro, ele era ser humano também. Se ele se deixasse ser exaltado e se exaltasse, ele deixava de ser humilde. E o que era isso? Também deixava de ter a frequência de falar com o Pai tete a tete. Claro, Jesus, sabendo disso, nunca queria se exaltar, né? Até porque a coisa mais importante para ele, ele mesmo vai falar, é fazer a vontade do Pai dele. Como que faz a vontade? Primeiro, conversando com o Pai dele, né? E o apóstolo Paulo era exímio nisso também, né? Tá, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Veja, essa cena aqui é inusitada porque uma que Jesus estava falando com uma mulher, outra que a mulher era samaritana, tendo em vista que os samaritanos não se davam com os judeus, né? Então realmente isso aqui, depois ela vai falar, né? Mais à frente. Então, dei um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Esse versículo traz uma informação muito importante, duas informações muito importantes. Primeiro, quando a questão é ser filho de Deus, já se descaracteriza toda a titularidade que possa impor sobre a pessoa. Pode ser judeu, pode ser samaritano, pode ser qualquer titularidade. A titularidade de filho de Deus está acima de tudo. Assim como sabemos que o nome de Jesus está acima de tudo, né? E também todo filho de Deus, independente se for branco, se for pobre, se for qualquer outra cor, sabe? Independente que titularidade, onde que está na sociedade, a titularidade de filho de Deus está sobre ele o destaque de todos os títulos que ele possa ter. E a segunda importante, claro, que não estou falando
da razão do título. Oh, como se fosse um diploma, não. Estou falando de ser, o que ele é, entende? Ele é um ser vivo. Nele jorra rios de água viva. Ele é vivo e produz vida, né? Enquanto contraposto disso, não ser filho de Deus é como ser filho da transgressão, ser guiado pela carne, é como se fosse realmente, uma vez que não tem vida no espírito e normalmente não tem na alma também, ou seja, não é um ser vivaz, contente, sadio, claro, como se fosse uma pedra emudecida parada no meio do caminho. Então há uma diferença muito grande entre essas duas razões, de ser filho de Deus ou não, né? A outra informação que nos traz aqui, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. O que significa? Todo filho de Deus, que é o Espírito Santo, habita ali. O que é o Espírito Santo? Uma fonte de água viva, como se fosse uma pessoa que tem a semente e é capaz de plantar a semente nos lugares, né? E em outro contexto, uma fonte onde jorra água viva, o Espírito Santo emana. Onde ele vai, o cenário muda, ele produz vida. E aquele que pedir água viva, o Espírito Santo lhe é dado, né? Pois ele é um poço de Espírito Santo onde jorra água viva, né? Ao que a mulher respondeu: qual é o dom de Deus? Qual é o dom de Deus? Dom dádiva, aquilo que é de Deus. O Espírito Santo é de Deus. Na verdade, gente, é dado por Deus, né? Mas onde se consegue algo dado por Deus? Aonde você tem, né? A mulher foi buscar água porque água, ou seja, física, o poço porque ela tinha, né? Onde se busca o Espírito Santo, então? No local onde tem o Espírito Santo, né? Não estou falando simplesmente de pessoas. O primeiro local onde tem isso é em Deus. Então, onde se deve buscar? É em Deus, né? Claro, e se também há um poço jorrando em pessoas que são cheias do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita também. Aqui, da mesma forma como se pediu a Jesus, se pedires a uma pessoa: olha, dai-me desta água da vida, eu quero. Sim, se for da vontade de Deus, tenha plena fé e será cheio do Espírito Santo. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, isso aqui, quando eu falo que é pouco experienciado, esse versículo aqui nos retrata isso. Porque às vezes, muitas das vezes, buscamos Deus, mas ainda continuamos descontentes com as coisas da vida, né? Com as coisas terrenas, sabe? Por quê? Como entender isso, então? Uma vez que a pessoa é cheia do Espírito Santo, a vontade dela, sabe qual é? É agradar tanto Deus, para que quando ela chegar diante, ou seja, na sala do Santo dos Santos, qual é a sala? Cada um tem a sua forma de chegar à sala do Santo dos Santos.
A minha, por exemplo, é quando eu entro no quarto, fecho a porta e oro a Deus no secreto, como diz Mateus 6:6. Se eu fizer a vontade de Deus no meu dia, eu entro nesse lugar, certamente vou encontrar Ele face a face. Não estou falando fisicamente, mas no coração. E Ele vai falar comigo face a face. Não estou falando fisicamente, mas no coração. Não é escutar vozes, é senti-lo no coração. É algo realmente que não tem nada que dá para explicar comparando. É só experienciando mesmo. E, claro, você só encontra realmente se você estiver humilde. E Ele te faz ser humilde no dia, se você fizer a vontade dEle. Então, para que você chegue diante da sala do Santo Santo e encontre. Então, claro, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu sirva, que eu seja humilde, que eu pague o mal com o bem, que eu me diminua. E isso abstém da minha vontade física. Para que eu faça isso, eu tenho que me abster da minha vontade. Então, claro, se eu não tenho um desejo físico, e naturalmente não vou tendo mesmo, né? Ou seja, pelas coisas terrenas, claro que prevalecerá a vontade de Deus que me abastece, porque a minha vontade é encontrá-lo na sala dos Santos dos Santos. Então, isso aqui é explicado, esse versículo. Por que não vou ter mais sede? Porque o anseio das coisas terrenas deixa de ser importante. O anseio é encontrar Deus dia a dia. Porque isso, gente, eu só soube o significado do que é estar um dia na presença do Senhor do que 1000 anos fora, quando realmente encontrei Ele diante da sala dos Santos, quando entrei no meu quarto, fechei a porta e orei a Deus no secreto. E qualquer um pode fazer isso. Basta querer e buscar, né? Então, isso dá significado a esse versículo aqui. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão em dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem, não é seu marido. O que você disse é verdade. Veja, isso aqui já é uma prova para o Senhor falar: vamos ver se é apta mesmo. Porque ela estava sendo íntegra. Ela estava falando a verdade. E de fato, gente, realmente Deus só vai se revelar, só vai conseguir realmente ter a presença de Deus se você for íntegro, se você for único de coração. O que significa isso? Sabendo que Deus sonda os corações, como é que você vai mentir para Ele? Né? Então, talvez é mais importante ser verdadeiro no coração do que qualquer outras coisas que a religiosidade nos impõe, né? Ser verdadeiro no coração, você ter a mesma postura em casa, no trabalho, na escola, na rua, enfim, isso é ser íntegro, né? Sabendo que Deus está sondando o tempo todo o seu coração e vendo suas atitudes. Aqui isso nada mais é que uma prova. Vamos ver se você é sincera, mulher, se você quer mesmo dessa água, né? Veja, era uma mulher pecadora, não era uma mulher que reconhecia a sua santidade nela, entende? Mas nesse contexto ela se mostrou ser íntegra. Ela não estava querendo passar a perna em Jesus, não. Ela falou: realmente, você tem razão, né? O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Sabe? Nesse contexto, ela estava vinculando Jerusalém ou qualquer outro monte à postura de um lugar físico. Mas não.
O que é a Nova Jerusalém, a Jerusalém amada? É onde o Senhor vem habitar, simplesmente isso, né? Habitar. Ele vem habitar numa cidade, algo físico? Não, nos corações. No coração onde ele vem habitar é a Nova Jerusalém, a Jerusalém amada, né? Jesus respondeu: mulher, acredita no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, ou seja, lugar físico, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nesse contexto, gente, dá para pensar de duas formas. O que a salvação vem dos judeus? Claro, Jesus veio dos judeus, né? Da linhagem dos judeus. Em outro contexto, os judeus fizeram o que fizeram com ele para que nós aqui realmente fossemos salvos, para que ele lá no finalzinho daquela cruz fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, e fala: tudo está consumado, Pai, em tua mão entrego teu meu espírito. E sim, claro, uma vez vindo para o Pai, e uma vez ele deixado o Espírito Santo, agora está disponível a nós. E esse Espírito Santo é que nos é o penhor da salvação, sim, a garantia da salvação, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Novamente, em espírito, porque esses verdadeiros adoradores estarão no espírito, em espírito, estarão cheios do Espírito Santo, entende? Em verdade, porque são pessoas íntegras, né? Estarão de verdade adorando fora, externamente, mas no coração principalmente. Às vezes até em silêncio, gente, até em atitudes que é louvável a Deus. Isso já é uma adoração a Deus, aquilo que agrada a Deus, em atitudes realmente de submissão, né? De você pagar o mal com o bem. Isso é adorar a Deus, é ser louvável a Deus, porque é fazer a vontade de Deus. O que agrada a Deus é fazer a vontade dele, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, sabe como pode Deus, a gente sabe que Deus sonda os corações o tempo todo. Como pode eu brincar de religião, eu fazer tudo que é exigido, né? Mas eu faço externamente, mas aqui dentro eu sou falso com Deus. Isso é brincar de religião, e brincar principalmente com Ele. Estou levando o nome dele em vão. Chegamos até, né, tendo todo o conhecimento disponível da Sagrada Escritura. É só digitar qualquer coisa a respeito da Sagrada Escritura no celular, vem todo um estudo pronto no Google lá. E mesmo assim, nesse, olha, lugar mais privilegiado que estamos de conhecimento para se acessar o Espírito Santo, mesmo assim estamos brincando com Deus, né? Porque buscamos só externamente, mas dentro do coração muitas vezes nós somos íntegros com Deus, achando que Ele só está vendo as nossas atitudes externas. Não, Ele sonda o coração, Ele sabe cada pensamento nosso. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Veja, gente, veja, você viu que só de conversar com Jesus, o intuito da mulher deixou de ser aquele que era. O desejo dela era buscar água. Você viu que até a água que ela tinha pego, enfim, nem sei se ela pegou, né? Mas ela deixou aquilo que ela ia usar para colocar água, para levar, para
satisfazer, né, enfim, a sua necessidade básica, deixou lá e foi falar de Jesus. O que significa isso? Veja, ela deixou os interesses dela para falar de Jesus para outros. O que significa isso? Ser servo. O que significa isso? Ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Aquele que é cheio do Espírito Santo não faz a sua própria vontade, faz a vontade que é dele. Olha, enquanto a mulher deixou seu canto, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? E olha, ela teve essa postura porque conversou com Jesus, porque encontrou Jesus, porque se relacionou. Quando eu falo relacionamento, gente, é estar com Jesus, simplesmente isso, tá? Não estou falando teve relação, não como a má língua pensa, mas estar com Jesus, simplesmente isso, tá? E olha, se abastecer do Espírito Santo simplesmente por estar com Jesus. Por que é importante o encontro com Jesus? Simplesmente porque ele te abastece do Espírito Santo. Olha, venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Ó, você viu que está aqui em plural, né? Então saíram da cidade e foram onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas Jesus lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Olha, você viu? Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em realizar a sua obra. Enfim, então, gente, esse versículo aqui é versículo chave para entender todo o cenário quando na Sagrada Escritura fala de se alimentar. Então, se Cristo estava se alimentando da vontade de Deus, o que ele nos fala? Tomai, olha, este pão é o meu corpo, tomai e comei. O que é? Tome, eu sou Jesus, tome como verdadeiro, tenha encontro comigo, agora coma. O que é? Faça a minha vontade. Refletindo no que ele falou, do que é a vontade do Pai, o que ele falou sobre ele, faça. Tomai o meu corpo, comei, tomai esse cálice e bebei. Este pão é o meu corpo, tomai, comei. Este cálice é meu sangue, tomai, bebei. É fazer a minha vontade, se abastecer da minha alegria. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Veja, gente, normalmente, quando a gente vincula um acontecimento, um preceito, por exemplo, colheita. Muitos têm por certo que a colheita é nos finais dos tempos. Quando soar a última trombeta, né? E Jesus naquela época falando: olha, vejam, olhem para o alto, olha, levante os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Significa isso. Uma vez que aquela mulher foi salva, foi cheia do Espírito Santo, ou seja, teve com o penhor a habitação do Espírito Santo para com a sua salvação, né? Ela garantiu a salvação. O que significa isso? Foi colhida, já é filha de Deus e ninguém tira isso dela. Enfim, e ela passa a ser o que então? Quando a gente colhe, uma parte a gente reserva para semear. O que ela foi fazer? Semear, né? Essa é a lavoura de Deus.
Quem colhe recebe desde já a recompensa, olha, desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Gente, a alegria que ela teve em encontrar Jesus, ao ponto de deixar aquilo que ela veio, a necessidade básica dela, básica, para falar dele, aquilo, o que era motivava a fazer, senão uma alegria tão grande, uma paz tão grande, que excede todo entendimento. Quem colhe recebe desde já a recompensa e junta o seu fruto para a vida eterna. Enfim, o que significa isso? A pessoa que é habitada pelo Espírito Santo, ela já recebeu como penhor da sua salvação. Para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Enfim, naquele instante, aquela alegria, olha, se alegra ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Por que isso? Porque, gente, tudo que é de Deus, tudo que é de Deus, todos naquele cenário se beneficiam, todos. Ninguém perde. Pelo contrário, o que é do mundo, todo mundo perde. Pois, no caso, é verdadeiro um ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. E isso é a lavoura, né? Plantaram, eu colhi, fiz a colheita, uma semente, agora vou semear. Vai crescer, vai germinar, outros vão colher, daí por diante. E que semente é essa? É a primeira semente de mostarda, Jesus Cristo, a menor das sementes, que até hoje, está sendo cultivada em corações nessa terra. Vejam bem, muitos samaritanos, no plural novamente, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Creram. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, no plural novamente, pediram-me que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Por que não ficou 3? Né? Ficou 2 dias. 2 dias são 2 dias, um tempo breve, né? Se fosse 3, eu poderia falar, ficou plenamente o tempo todo. Por quê? Número 3 significa plenitude, completude. Ou seja, estava habitando. Mas por causa que somente foi pelo testemunho da mulher e porque eles não se conversaram com Jesus, não estiveram com Jesus, não encontraram Jesus individualmente. Então, claro, ele ficou por um tempo breve, porque ele não estava habitando ainda. Como você realmente, o Espírito Santo vem habitar em você, você tem que ter encontro com Jesus. Com Jesus. Simplesmente com Jesus. Eu sempre busquei Jesus, sempre busquei Deus. Mas eu só encontrei, como diz Mateus 6,6, como realmente ele nos ensina a orar. Não faça como os hipócritas que ficam lá na frente, de pé, para serem vistos. Faça o seguinte: não estou falando de ficar na frente de pé errado, mas para serem vistos é errado. Faça o seguinte: entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Deus no secreto do seu coração. Só assim, como ele falou, como fazendo para orar, assim como ele é um exímio orador que buscava o Pai o tempo todo se retirando para orar, assim ele nos recomenda também. Estar a sós com Deus. Olha, veja. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com ele, e Jesus ficou ali 2 dias, né? Versículo 41. Muitos creram nele por causa da palavra de... né? Muitos creram nele por causa da palavra, não é mais de testemunha, é por causa da palavra de Jesus. Qual é a palavra de Jesus? Sim, se você
colocar o que está na Sagrada Escritura no seu coração, você vai crer em Jesus, que é seguir Jesus, tá? E claro, a palavra de Jesus também pode ser quando você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com ele. Se ele está falando com você, é a palavra dele. E diziam, mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pronto. Quando realmente estiveram com ele, tá? Aonde é que ele tá? Ele quer habitar no seu coração. Se você pegar a palavra dele, colocar no seu coração, na sua vida, você vai ter encontro com ele também, né? É aqui a gente encerra esse contexto, né? Em resumidamente, né? O que de suma vem falar esse texto é que como que eu encontro Jesus? Tendo encontro com ele. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Encontrando Jesus, né? Como que eu encontro Jesus? Através da palavra dele, colocando no meu coração, sendo verdadeiro, porque, gente, para viver a palavra de Deus não é só externamente, é no coração, no pensamento principalmente, porque o que é o pensamento? Você acha que ele vem do além? Não. O Espírito Santo pode ser o barulhento da carne ou pode ser o sopro o pensamento pode ser barulhento da carne ou o sopro do Espírito Santo. Se você não buscar escutar o sopro do Espírito Santo, mesmo no ambiente turbulento, barulhento, você vai acabar escutando o barulho da carne. E como que eu faço isso? Primeiramente, como ele falou, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, claro, busque ser verdadeiro. Se você buscar ser verdadeiro com a palavra e viver em todo o âmbito da sua vida, em casa, no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar, sim, o Espírito Santo vai se agradar tanto de você. Que naturalmente, naquele contexto lá, ele falou, olha mulher, agora você está sendo batizada pelo Espírito Santo. Não, a mulher simplesmente conversou com Jesus e ela foi fazer a vontade de Jesus, ela estava cheia do Espírito Santo. Então faça a vontade de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, né? Simplesmente isso. Bom, e de fato, gente, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, porque estão no Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo. Em verdade, porque são íntegros com Deus. E claro, o que é adorar a Deus? É fazer agradar, o que é louvável a Ele. O que é louvável a Deus? Fazer a vontade dEle, né? Resumidamente isso. Agora eu vou fazer uma oração para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos em verdade, em espírito, Senhor. Sim, porque queremos estar contigo, porque queremos fazer a tua vontade, porque queremos implantar em nosso coração aquilo que é da tua vontade, que está escrito na Sagrada Escritura. Sim, Pai, apesar de queremos buscar a tua vontade, estamos num ambiente turbulento que muitas vezes, Senhor, nós deixamos a sua razão para fazer a nossa razão, mas como tu és misericordioso, a tua misericórdia é infinita e tu és bom, sempre foste bom, sempre serás bom. Sim, tu nos fala, vem filho, vem, vou enxugar suas lágrimas, vou tirar esse fardo pesado de novo que o mundo colocou sobre você. Vem aqui, filho, vou enxugar suas lágrimas. Vou colocar um bálsamo nessas feridas e vou te abastecer para que você fique cheio do Espírito Santo. Glórias a ti, Pai. Tu é um Pai misericordioso, um Pai bom, um Pai que apesar de teus filhos, assim como crianças de 2 anos, não sabem muitas vezes o que estão fazendo e muitas vezes se esborracham no chão
por às vezes fazerem coisas que para elas não é perigosa, mas tu sabe que é. E tu muitas vezes permite que muitos dos teus filhos se esborrachem no chão. Para quê? Para virem até a ti, chorando, pedindo: Pai, tem compaixão de mim, me ajuda, enxuga minhas lágrimas, cura aqui minhas feridas. E tu faz nova todas as coisas. Tu faz daquele choro alegria. Tu faz daquelas lágrimas alegria. Tu faz daquelas feridas vida. Glórias a ti, porque tu és maravilhoso, tu és um Pai bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom. Veja, Senhor, como os teus filhos estão sedentos de ti. Muitos buscam, mas não te encontraram. Por quê? Porque muitas coisas desse mundo ofuscou a visão, taparam a visão. A religiosidade tapou a visão de muitos dos teus filhos, ó Deus. Que muitas vezes te buscam de forma que, Senhor, não encontram. Da mesma forma como estão num deserto procurando um poço para beber da água. E muitas vezes veem uma miragem no horizonte do deserto e vão, buscam, mas era só uma miragem. Era só algo ilusionário e não encontram, Deus. Pai, sabemos que somente com Teu Santo Espírito podemos encontrar esse poço de água viva. Senhor, derrama Teu Santo Espírito em testemunho, Deus, da profecia de Joel, que uma vez que a Tua igreja estivesse sedenta de Ti, ou seja, o que é uma terra sedenta de água, uma terra seca? Sim, Pai, corações vazios, frios. A profecia de Joel diz: e seria derramado o Teu Santo Espírito abundantemente para reavivar a Tua igreja, as terras secas dos corações. Senhor, assim, vendo esse cenário que a Tua igreja perece, Pai, claro, por não ter o Teu Santo Espírito, por não ter, assim como Tu fala, o meu povo padece por falta de entendimento. Claro, porque estão buscando o Espírito Santo de forma que não se é possível encontrar, de forma externa, sem ter a integridade do coração, conforme a Tua vontade para os corações. Pai, sabemos que somente Tu pode dar o Espírito Santo que vem de Ti, conforme a Tua vontade. Senhor, derrama Teu Santo Espírito abundantemente sobre essa face da terra e vem, Senhor, abastecer esses corações, vem enxugar as lágrimas daqueles que clamam por Ti nos quartos fechados, Senhor. Clamam socorro, aqueles que perderam o chão, aqueles que estão com o coração quebrantado, aqueles que estão se humilhando perante a Ti, Espírito, pedindo: Pai, vem enxugar minhas lágrimas. Dá a esses uma porção transbordante do Teu Santo Espírito, ó Deus. Te peço, assim como fizeste com aquela mulher pecadora, transformando a vida dela da água para o vinho, abstendo ela de todas as necessidades físicas dela e refletindo nela um novo sabor, uma nova frente para a vida dela, uma nova horizonte para a vida dela, uma nova alegria para a vida dela. Vem, Senhor, alegrar os corações daqueles que clamam a Ti chorando, Pai. Venha trazer vida e abundância nesses que estão clamando por Ti chorando, Deus. Tem compaixão do Teu povo, Pai. Só Tu podes, Senhor, fazer algo por eles, Senhor. Vem, Senhor, abastecer esses corações, Deus. É o que clamo a Ti. E, Senhor, em nome de Jesus, em nome daquele que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, eu profetizo que se cumpra hoje, para todos sempre, o que diz a profecia de Joel, que venha Teu Santo Espírito em abundância sobre a face da terra, a terra sedenta por Ti, Senhor.
É o que eu profetizo. Clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que se confiam em nome dos Teus filhos, e que seja feito tudo conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Glórias a Ti, Pai. Nós Te adoramos em verdade, Espírito, porque és bom. Se não foste bom, sempre serás muito bom, Deus. Glórias a Ti, Deus. Amados, em correspondência com Romanos 8:26, em que diz: e quando não sabemos o que orar, o Espírito Santo ora em nós, em gemidos inexpressíveis. O que significa isso? Pode ser quando realmente estou tão moído, tão quebrantado, tão humilhado, tão pisado, tão desprezado, que meu coração está chorando em gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vem orar em você. Ou pode ser quando eu clamo, o Espírito Santo vem orar em mim sobre isso, porque eu não sei o que eles precisam, mas Tu sabes. Assim clama o Espírito Santo que ora em mim por gemidos inexpressíveis, para que Ele atenda a você conforme a vontade dEle. Em nome de Jesus eu clamo. Nyoramiwa kaishwe ketore kemi kalonia we volundurish kemiro kanwe kametswashino yananendo lano taitash. Yolore me wino no toyo no kayo kayashinore dai. Gaitan taisho kamelo tenu kinunendo. Yigununi munu kachulano rolando toshira gotelos. Yes. Amém. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia.